Saudações a todos vocês, saudações de uma lua em Áries, uma lua nova em Áries, que nós tivemos hoje, sábado, dia 29 de março de 2025. Lua nova em Áries dá ensejo a começo de novos projetos, novas ideias, novos processos, novos começos, de uma forma geral, né? E eu quero retomar aqui o meu canal de YouTube, começando a falar para vocês sobre a história desse meu último livro. Esse meu último livro, que eu lancei agora no começo de fevereiro, começo do mês passado, é uma autobiografia. O título é Um Físico no Mundo da Astrologia, subtítulo Uma Dança dos Arquétipos em Forma de Autobiografia. Eu tenho uma imensa satisfação de ter escrito este livro, de estar apresentando esse livro para quem gosta, ou para os meus queridos que estão mais próximos de mim, porque é a minha história de vida. E eu tenho aprendido cada vez mais que a gente precisa aprender a contar a nossa própria história. E, nesse sentido, cada vez que a gente faz isso, a gente aprende a recontar nossa história. Isso é muito importante para a gente se entender. Não é simplesmente eu olhar para o passado e falar, eu fui assim, eu tive isso, aconteceu aquilo, eu sou filho do fulano, da fulana, eu nasci no ano tal, eu estudei na escola tal. Não, não é só isso. Não é uma coisa congelada lá e é imutável. Porque cada vez que a gente conta a história, a gente revive, revisita, refaz e recomeça a vida. Porque a gente aprende sobre tudo que nos aconteceu, mais, né? Mais um pouco, e retoma a caminhada, e refaz a caminhada. Hoje, 2025, como eu disse, final de março, eu estou com 72 anos. E eu me sinto muito feliz. Eu me sinto bem e me sinto muito feliz de poder estar aqui com tanta história para contar e aprendendo a recontar a minha história de uma forma criativa, que me motiva a fazer o minuto seguinte, o instante seguinte, algo diferente, algo novo, não algo repetido, não algo que o meu pai e minha mãe viveram, ou que algum parente meu viveu ou vive. Não, algo meu, algo da minha essência, algo da minha busca, algo da minha senda. E é por isso que eu me sinto muito feliz. E eu quero fazer alguns vídeos aqui, colocar no meu canal, para aqueles que querem, digamos, saborear os acontecimentos da minha vida, para trazer o que for importante para a sua própria caminhada. Porque a minha vida, tudo bem, a minha caminhada, tal. Mas quando a gente conta da nossa história e o outro tem ouvidos para ouvir, esse outro acaba se iluminando, esse outro acaba dizendo: nossa, ele fez isso, ele fez aquilo, ele conseguiu dar essa volta por cima, ele conseguiu aquilo, etc. Significa que eu também posso. O que eu posso fazer para dar essa volta por cima, para passar por cima desses obstáculos que o Ivan passou, ou que o fulano passou? Então, é muito importante a gente contar a história. E recontar nossa história é estar começando a viver diferente, de uma forma nova. E é esse meu objetivo. A minha história, é um legado que eu deixo aqui, principalmente para os meus filhos. Eu tenho 4 filhos e, por enquanto, 6 netos. Eu acho que esse número vai aumentar. E os bisnetos devem chegar, não deve demorar muito, I guess. E é para eles que eu escrevo. Também para os meus amigos, amigos de hoje, de caminhada de hoje. Amigos que foram amigos, que não são mais, porque tomaram rumos totalmente distintos. Talvez nem ouçam isso aqui, ou nem peguem esse livro, jamais peguem nas suas mãos. Mas para aqueles que querem, eu quero saber da história do Ivan, é para esse tipo de pessoa, para essas pessoas.
para os meus filhos um dia poder contar a história para os seus próprios filhos, ou para os meus netos, ou para toda a árvore que continua dando frutos aí para frente da minha vida. Bom, a minha vida, eu sou o primeiro filho do meu pai e da minha mãe. Então, assim, eu tenho muito da história do começo da vida deles para contar, muito embora eu nunca soube, né? Claro, quando a gente acaba de nascer, por mais que depois as pessoas contem, elas contam fragmentos, né? E eu fui montando o quebra-cabeça do começo da minha vida, porque isso me interessa, isso me cativa, isso me chama. No meu mapa natal, meu mapa astral, eu tenho Marte em Escorpião. E isso é um tanto de um detetive, marciano, mas é um detetive. Uso a energia física marciana também para me descobrir, para descobrir a minha história. Então, olha lá, meu pai e minha mãe se casaram em 1949. Pois é. Só que eles se conheceram em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial. Meus pais, solteiros, se conheceram em Piracicaba, interior de São Paulo. E logo depois, naquelas voltas ao jardim da Praça José Bonifácio, para quem conhece Piracicaba, na frente da catedral, né? Eles se conheceram naquelas rodas ali e começaram se atraíram, ficaram juntos, começaram a namorar, um namoro que totalmente diferente dos namoros dos nossos tempos. E logo depois, passado um tempo, o meu pai, a família dele, se mudou para São Paulo, capital. Então, meu pai e minha mãe começaram a namorar por carta. Naquela época, a carta levava quase um mês para chegar. Então, imagina hoje que você escreve qualquer coisa online, ao mesmo tempo a pessoa está lendo, né? Eu estou falando, a pessoa está ouvindo, está participando. Eu escrevo no WhatsApp, o outro responde na hora, enfim, né? O mundo hoje é outro, completamente outro, né? Naquele tempo, uma carta levava uma semana para chegar. E eles namoraram assim por quase 7 anos. Eles se casaram em 1949, 7 anos depois que se conheceram. Se casaram em Piracicaba e foram morar em São Paulo, na casa dos meus avós paternos, num bairro mais pobre de São Paulo. E foi aí que eu nasci. Só que eu nasci 3 anos depois que eles se casaram. Então tem um gap de mistérios aí, né? Tem um gap que já me intrigou e me fez colocar numa estrada de busca de colocar as devidas peças nesse quebra-cabeça para tentar entender por que os meus pais casaram em 1949 e eu nasci um pouco mais de 3 anos depois. Nasci em julho de 1952, numa noite muito fria do começo de julho. Naquele tempo fazia muito mais frio que agora, né? Nasci no Hospital Belenzinho, em São Paulo. Hum. Com 2 meses, eu fui morar muito longe de São Paulo, capital, ao lado, quase extremo oeste do estado de São Paulo, na cidade de Garça, uma cidade pequena, à frente de Marília. E foi só minha mãe e eu. Meu pai ficou em São Paulo, tentando trabalhar em alguma coisa. Ele não tinha um emprego fixo ou muito bom, então ele fazia alguns bicos naquela época. E minha mãe tinha acabado de se tornar uma professora concursada. E, naquele tempo, professora concursada tinha o status de médico ou de advogado da cidade. Então, quando ela foi para Garça, ela era a professora da cidade de Garça. Só que eu tinha 2 meses de idade. Então, ela precisava me deixar com uma babá, imagina, para dar suas aulas. E eu, por incrível que pareça, mesmo tendo alguns meses de vida apenas, eu me lembro de um desconforto. Tem uma cena na minha cabeça assim que me vem da minha mãe me deixando. Dá para imaginar o trauma que foi. Meu pai já estava longe. Minha mãe me deixava com uma babá para dar aula, para trabalhar, para ganhar dinheiro.
Só aí já tem muito de Kiron, da história de Kiron, do arquétipo de Kiron. Kiron, quando nasce, é abandonado por pai de um lado, por mãe de outro. Claro que a história do meu pai e da minha mãe é outra história, né? Mas eu me sentia abandonado ali, né? Se eu tenho algum tipo de reclamação ou coloco algum tipo de culpa no meu pai e na minha mãe, nup. Não, não mesmo. Porque, assim, meu pai fez as escolhas porque achou que era o melhor caminho. Minha mãe fez as escolhas porque achou que era o melhor caminho. Por acaso, entre aspas, era eu que estava ali. E como é que eu faço? Eu tenho que lidar com isso. Não é este culpado, aquele culpado, a situação culpada, meus avós, seja lá quem for. Não, ninguém é culpado. Não existe a questão de culpa aí. Culpa só atrapalha a nossa história. Então, quando a gente reconta a história, tira a culpa de lado, tá? Tira a culpa, exclui, deleta. Eu sou chamado a entender, eu sou chamado a refazer dentro de mim, entendendo o posicionamento do meu pai e da minha mãe, e falar, bom, ficou esse buraco emocional, ficou esse buraco, aquele buraco, não sei o que tal. Como é que eu lido com isso hoje? Isso, claro, me atrapalhou muito na vida posterior, né? Principalmente em alguns, ou quase todos os relacionamentos afetivos que eu tive, até o ponto que eu comecei a fazer a minha própria caminhada terapêutica e eu fui entendendo. Hoje eu entendo bem mais, não quer dizer que eu entenda tudo, mas isso me fortalece. E é nesse sentido que eu quero trazer a história. Porque quando a gente entende um buraco emocional lá de trás, a gente se fortalece, não fica culpando esse ou aquele. Porque isso aconteceu, um fato. Como é que eu interpreto esse fato? Eu não posso apagar o fato, mas eu posso interpretar, reinterpretar, refazer aqui dentro de mim e ganhar força e falar: eu passei, eu tenho força, eu tenho coragem. E hoje isso é força para mim. Porque eu já consegui, eu vou conseguir mais ainda. É nesse sentido que recontar a história é muito importante, gente. Ok? Então, claro, eu tive os primeiros 3, 4 anos da minha vida, passei por várias cidades com minha mãe, às vezes o meu pai ficando um pouco, até voltar a morar em São Paulo, ali pelos 3 anos de idade, 3 e pouco. Passei por uma cirurgia de amígdala bem difícil. E logo depois, com quase 4 anos, nós fomos morar em Piracicaba, de novo, a terra onde meus pais se conheceram, e ali meus pais se estabeleceram, né? Minha mãe conseguiu transferência de escola, tal. Meu pai conseguiu um emprego, depois outro, até conseguiu um emprego bom em Piracicaba. E lá os meus outros irmãos, 4 outros, nasceram. Então, eles nasceram numa outra estrutura. Eles nasceram como se fossem nascidos de um outro pai, de uma outra mãe. Por quê? Porque o Rubens era outro e a Nésia era outra. Não tinha muito a ver com o Rubens da época que eu nasci, ou da Nésia da época que eu nasci. Eu preciso entender a minha história. Eu já estou entendendo muito mais. E quando eu falo que isso aqui é um presente para mim, é porque aqui eu coloco as minhas memórias. Aquelas memórias que um dia lá na Unesp, os professores da banca não aceitaram, muito embora eu tinha escrito aqui é meu memorial. Eles não aceitaram, e quem lê o livro vai saber por quê, mas eu aceito. E o que é importante é isso. Essas são as minhas memórias. E é sobre essas memórias que eu quero gravar um pouco aqui, outros capítulos, outros episódios, outros vídeos, porque no meio da minha história eu coloco os conceitos que eu aprendi nessa caminhada de autoconhecimento. Eu sempre fui um cara estudioso, né? Desde que eu entrei na escola,
Entrei com 6 anos. Entrei com 6, com 17 eu entrei na faculdade, fiz curso de graduação em Física na Unesp. Com 21 eu estava formado em Física e terminando a graduação em Física e terminando uma especialização em energia nuclear na agricultura, no Sena, em Piracicaba. Terminei a graduação e a especialização ao mesmo tempo. 2 anos depois, quando eu tinha 23 anos, eu passei num concurso na Unesp de Botucatu e comecei a dar aulas na universidade. Eu já era um professor universitário na Unesp de Botucatu com 23. Então, tem muitos episódios aí que, no meio disso, desse caminho de conhecimento, né, que eu uso quando eu conto a minha história, quando eu falo da minha autobiografia. Então, não é simplesmente uma autobiografia. Eu coloco os conceitos científicos e religiosos, espirituais, que eu ia aprendendo nesses capítulos da minha autobiografia. E vamos falar mais sobre isso. Eu quero agradecer você que está aí e está interessado nesse assunto. Até o próximo vídeo.